Bom dia, Adriano, tudo bem? Bom Tá me dia, tava ouvindo aí? brincando aqui. Desculpa te Tá. atrapalhar, não sabia? É que quando ele já inicia já. É só Depois pra mandei você. gente. A gente vai só iniciar aqui, depois das 11. Bom dia, É só, pessoal. só apresentar eu e o Léo aqui. E aí depois você pode já compartilhar sua tela, tá bom? Só vamos esperar o pessoal entrar, que normalmente o pessoal entra depois das 11, tá? Beleza. Vamos dar 5 minutos aí a mais para o pessoal poder entrar e a gente começa quando for mais 11h05, pode ser? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana. Você já Bom está dia, Ana. compartilhando o áudio, Henrique? Não, já tá gravando já. Só Tá vamos bom. esperar o pessoal entrar, né? Que Uhum, ainda não deu 11 horas, aí a gente já inicia. Aí vai beleza, começar eu e o Léo, só falar da região, e depois o doutor Adriano. beleza.
Bom, Bom pessoal, dia, vamos pessoal. começar? Vamos lá. Então, vamos. Bom, primeiro, queria agradecer a presença aí de todos que estão conosco aí nesse webcast. A intenção de hoje é apresentar aí o time que vai atender toda a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, boa parte do Sudeste, aqui da ArcServe, e falar um pouquinho também aí sobre LGPD, como a gente pode posicionar aí vocês com relação à LGPD. Então, hoje a gente está aqui por parte da ArcServe, eu, Leonardo Câmara, que sou o gerente da região, né? Gerente comercial da região, sou o partner account de vocês aí. O Henrique Silva, que é o nosso pré-vendas para a região. Então, todas as demandas aí que vocês precisarem de ajuda comercial e técnicas serão resolvidas por mim e pelo Henrique. Então, fiquem à vontade para nos contactar. Alguns, a grande maioria aqui a gente já conhece, alguns novos aí, depois se quiserem mandar um e-mail, se apresentar, a gente conversa um pouco. Com a gente também está a Ana, a Ana Campelo, que cuida do nosso marketing aqui na ArcServe, e o doutor Adriano, que é o advogado que vai fazer a apresentação. Eu vou até pedir para o doutor Adriano que ele se apresente melhor e fale um pouquinho aí do currículo dele, e pode seguir. Legal, Léo. Eu prefiro falar quando começar a minha parte. Tudo bem. Então, Tá bom. Só para a gente poder finalizar aqui, né? Então, para quem estava acostumado com a arquitetura antiga, né? Então, pelo menos da parte de pré-vendas, né? Então a gente tinha um pré-venda somente para o Brasil, né? Então agora, como foi dividido as regiões, então agora da região do Léo, que é o meu par agora, né? Então a gente vai ficar muito mais focado nas revendas do Léo, né? Então na outra região, que era a região que eu cobria, que também fazia parte da Vivi, a gente tem um novo pré-venda. Então a ideia, né, dessa mudança é poder fazer uma estruturação melhor e também dar um atendimento, né, mais prático para vocês, né, tanto na pré-venda, no pós-venda, né, toda essa arquitetura que a ArcServe ajuda, isso. tanto os parceiros e também os clientes, né, então essa mudança a gente vê como uma questão positiva, É uma né? mudança bem positiva, sim. Porque... Pode falar, Léo. Não, é porque agora a gente, tendo uma estrutura bem definida, fica mais fácil a gente conseguir casar as agendas, fica mais fácil o suporte a vocês. Então, a agenda do Henrique ela vai estar só atrelada à minha região. Então, isso fica muito mais fácil da gente conseguir organizar o nosso calendário, conseguir atendê-los e atender aos clientes com um tempo mais rápido de resposta. Então, isso foi uma mudança bem positiva agora para o Fiscal Year 21. Pode continuar, hein?
Tá. Só dando uma introdução aqui para a gente poder passar a bola para o Dr. Adriano, né? Então, o objetivo, né, desse webcast, né, além de apresentar a nova equipe, é a gente tirar alguns mitos, né, da LGPD relacionados à proteção de dados como um todo, né? Porque a gente tem visto o ano passado, né, que tem tido muitas dúvidas, né, muitos questionamentos, né, várias interpretações aí, cada player tem a sua interpretação, então a gente resolveu trazer o Dr. Adriano justamente para poder ajudar vocês com essas dúvidas e também ajudar a posicionar na hora de uma venda com qualquer solução hoje, ArcServer, né, e poder apoiar os seus clientes aí com um discurso mais firme, né, saber o que realmente você precisa entregar ali para ele poder estar coberto 100% na área de proteção de dados, tá? Eu vou passar para o Dr. Adriano. Se vocês quiserem ir mandando as perguntas aqui no campinho, né, que fica aí na tela de vocês, pode ficar à vontade. Perguntas relacionadas a software e proteção de dados, eu e o Leonardo vamos respondendo. E aí as perguntas relacionadas a LGPD, no final, o Dr. Adriano responde para vocês, tá bom? Para poder ficar mais clean aí a apresentação e a gente não ficar parando, tá bom? Pode seguir aí, doutor. Pessoal, bom dia. Obrigado, Léo. Obrigado, Henrique, pela introdução. Oi, Ana, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Só queria confirmar se vocês estão vendo a minha tela, uma tela escritório que serve a Cisi Mendes. Sim. Estamos vendo. O áudio também tá ok. Beleza. Espera aí que aconteceu uma coisa incrível, que a minha tela sumiu. Pronto, beleza. Vamos lá. Pessoal, muito bom dia. Me apresentando aqui, como o Léo sugeriu, eu já tinha um slide pronto, então não queria antecipar. Meu nome é Adriano Mendes, eu sou advogado, sempre fui advogado, quase sempre trabalhei com empresas de tecnologia, trabalhei na Compuware, hoje Dynatrace, trabalhei na Ericsson, sou do jurídico da Abra Hosting, sou do jurídico da CESPRO São Paulo, sou do jurídico da CESPRO Nacional, sou DPO certificado para GDPR, pela Universidade de Maastricht, da Holanda. Já dei palestras sobre esses assuntos em vários lugares, talvez até alguns de vocês aí já tenham se cruzado em palestras e eventos da ArcServe e de outros, né? E tenho falado bastante sobre LGPD e proteção de dados pessoais há algum tempo, né? Mesmo antes da nossa lei entrar em vigor, a gente já fazia isso. A ideia que a gente tem aqui hoje é não falar tanto de LGPD, porque LGPD já ficou um assunto batido e todos vocês já devem ter ouvido alguma coisa sobre isso, ter sua própria opinião, mas trazer algumas coisas para a gente ter reflexões. Como o Henrique falou, tem muito mito aí, tem muita coisa sendo falada, mas que não está na lei. Então a ideia é a gente procurar esse tempinho para alinhar e ver como que isso pode virar negócio, né, favorável para os nossos clientes. E aí, falando não sobre a LGPD, mas falando sobre privacidade e proteção de dados pessoais, eu queria trazer um caso novo aí, um caso que tem menos de 2 semanas, que é o do general Heleno, que ele compartilhou para o bem da nação que o teste de coronavírus dele tinha dado negativo, que ele não tinha o Covid, né? Isso foi ótimo. Mas junto com o post que ele fez no Twitter, ele colocou o laudo do hospital que deu essa prova negativa. E nesse laudo era possível pegar algumas informações pessoais dele que estavam abertas. E aí, pouco tempo depois, no mesmo dia, começaram a refazer repostagens com esse dado dele, né? Porque tinha o CPF, tinha várias questões. E aí vieram as ideias primeiro, né? Cadastrar ele numa social, fazer um cartão da Renner e tal. Só que não parou por aí, né? As pessoas realmente fizeram isso daí. Dizem que ele virou mesário nas eleições de 2020, virou sócio do Clube de Regatas do Vasco da Gama, assinaram o Globoplay no CPF dele, e acho que teve mais alguma coisa, afiliaram ele ao PT, né? E várias outras questões assim.
que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está falando de LGPD, não é só cumprir a lei, é que a gente tem que lembrar que a privacidade, a proteção pessoais passaram a ser direitos nossos, e que a gente tem que saber como exercitá-los também em todo momento. Então, muito mais do que só a tecnologia, vai ter que vir aí uma mudança de postura e de procedimentos para que a gente consiga, de fato, fazer isso ser real, né? E também falando de uma coisa moderna para a gente pensar, do coronavírus também, aqui em São Paulo, em vários estados já, o monitoramento de celulares passou a ser uma constante. O mote é o coronavírus, saber qual percentual da população está fazendo isolamento social, fazer cruzamento de bases de dados e perceber se aquela pessoa que está contaminada teve contato com muitas pessoas antes e eventualmente até mandar uma mensagem push para elas, para as outras pessoas, para dizer, olha, você esteve com uma pessoa que foi diagnosticada com coronavírus, então, se tiver algum problema, avise, né? Tudo isso é muito legal. Mas isso também esbarra nos limites da vigilância e da privacidade que a gente tem hoje, né? São vários casos também. E mesmo falando sobre proteção de dados e privacidade, mesmo empresas que não têm uma relação direta com consumidores, que são empresas B2B, empresas de indústria, por exemplo, podem ter questões relacionadas a isso quando, através de um saque, através de pesquisas, deixam vazar informações que não eram core, não eram vitais para ela, talvez não trouxessem nem receita, mas são importantes. E aí essas empresas podem ter problemas, de acordo com a LGPD também. Também tem aquela questão do Security Privacy by Design, que não é da LGPD, né? Não é uma coisa nova aqui, é uma coisa que a gente vê há algum tempo, mas que ainda esbarra quando empresas maiores fazem contratos e esse contrato não é bem entendido ou não passa pelas áreas certas, né? Então, aqui a gente vê que esse caso foi conhecido como MacLeaks infeliz, onde vazaram dados de funcionários por uma base que foi compartilhada com uma startup para ver se ela conseguia ter alguma inteligência na área de RH, né? E deu errado. A mesma coisa aqui, né? Eles esqueceram de pensar em segurança e a TNT, que é uma grande empresa, e não teve nenhum problema com a operação dela, acabou tendo problema só com a parte de tecnologia do website que fez. E, de novo, né, aquilo que não deveria nunca ter acontecido, o Marriott teve um dos maiores vazamentos do mundo. Primeiro falaram que vazou 500 milhões, depois 380 milhões, mas na semana passada, na semana retrasada, teve um outro grande vazamento aí envolvendo essa rede. Ou seja, eles continuam sendo alvos e eles continuam sendo vulneráveis para algumas coisas, né? Eu gosto de falar desse exemplo aqui por causa da biometria. A biometria é o mesmo dedo que a gente usa para votar nas eleições e para tirar dinheiro do caixa eletrônico quando a gente está sem um cartão, também tem sido largamente utilizado para acesso biométrico em portarias de condomínio, academias e até baladas, né? Mas isso é feito sem critério. Muitos desses aplicativos, desses hardwares, eles guardam uma foto da nossa digital e não o hash dela. E se essa foto vaza, hackers poderiam se passar por nós em qualquer um desses outros lugares, como bancos, e até votar pela gente também. E um outro caso interessante para a gente pensar são coisas super, super legais que têm surgido aí, né? Essa aqui é uma empresa que resolveu fazer um sapato com GPS para monitorar os idosos que têm Alzheimer, problemas de memória e tal, e saber onde eles estão. Quando eu vi essa matéria, na primeira vez, eu achei super legal. Eu adoraria saber onde meus avós, eu tenho 40 anos, meus avós estão bem mais velhos. Eu gostaria muito de saber onde é que eles estão tal, e poder monitorá-los, porque, de fato, eles não usam o celular. Eles não querem sair com o celular todos os dias. E todas as tentativas que a gente fez de usar o celular para monitorá-los deu errado. Mas eu fiquei pensando também na invasão da privacidade deles, se eles topariam isso, se eles soubessem. E também, qual seria o risco de eu ganhar um tênis da minha mulher hoje em dia e esse meu sapato está sendo monitorado sem eu saber, né? Além disso, o que a gente tem que pensar é se essa empresa vai utilizar essa base de dados para alguma outra coisa que ela não divulgou ainda. Quem sabe ela não aproveita que tem as informações e sabe que eu estou passando ali em frente a uma loja tal para começar a me abordar e vender produtos daquela loja com algum desconto ou alguma coisa assim. E isso é o futuro, né? A Rappi hoje é uma empresa que vive de entregas, mas ela já está querendo criar, assim como a iFood, uma inteligência maior para viver dos dados que ela tem. E também, falando de futuro, as questões que a gente tem hoje relacionadas diretamente com a proteção de dados vão muito além de só cumprir a lei.
o Zoom teve uma oportunidade única na vida dele de se tornar, de repente, o software de maior utilização mundial por causa do coronavírus. O crescimento dele foi exponencial nas últimas, no mês de março, porque ele deu uma licença gratuita para todo mundo e foi muito bem quisto. Mas aí os problemas de segurança que ele teve, que foram alertados, que ele disse que já corrigiu atrapalharam esse crescimento, e hoje muitas empresas já obrigaram a desinstalar o aplicativo. Mesmo que ele já esteja seguro hoje em dia, a reputação dele foi abalada e as pessoas não vão dar uma segunda chance. Aqui, para falar rapidamente também, a ideia era passar sobre o que essa lei fala que não é da lei, que a gente tem que ter na nossa cabeça na hora que a gente estiver falando com nossos clientes, né? Primeiro que a LGPD, ela chama uma responsabilidade solidária entre o controlador e o operador. Então, sempre que há um vazamento de dados, não adianta eu dizer que ele vazou por um fornecedor meu. Eu sou corresponsável por isso e vou ter que provar que eu fui diligente, que eu fiz toda a minha due diligence, que eu tenho um contrato e que essa pessoa ou foi vítima de um ataque surpresa imprevisível, ou que ela agiu com culpa exclusiva sem que eu soubesse disso. De outra maneira, eu vou ser responsabilizado. E por isso, cada vez mais vai ser normal citarem os nossos clientes nas matérias, vazados do McDonald's, problema do Banco Inter, TNT, porque de fato eles são responsáveis pelas pessoas com quem eles escolhem trabalhar, pelas empresas com quem eles escolhem trabalhar. Subindo um pouco mais, a gente tem uma área super legal para trabalhar aqui, que tem tudo a ver com backup e segurança também, e a parte dos controles internos, os procedimentos, processos de informação, e o que fazer com esses dados. Né? Uma vez que esses dados já são conhecidos pela empresa, já são mapeados, a empresa também agora tem que ter uma necessidade de guarda, de controle, de procedimentos internos, para evitar que esses dados sejam mal utilizados. Indo além, a questão que a gente estava falando, subindo mais um ponto, né? Aquele exemplo que eu falei do tênis, do sapato que tem GPS. Está claro na caixa que aquele sapato é monitorado. Está claro na caixa, na entrega daquela mercadoria, que a pessoa que utilizar vai estar rastreada. E também precisa estar claro em algum lugar, não na caixa, qual que é a finalidade desse tratamento e como que esses dados que são coletados vão ser utilizados. Eles vão ser utilizados só para a geolocalização do indivíduo, ou eles vão ser armazenados em uma outra base de dados maior e vai poder ser cruzado com dados de terceiros para saber quantas pessoas passam por aquele tráfego e tal, e aí um dia a gente poder ter um Waze de pedestres, né? Então tudo isso aí precisa estar bem claro desde o começo, porque se eu mudar a finalidade, talvez eu tenha que pedir um novo consentimento ou encontrar uma nova base legal para isso. E um ponto acima, a base legal, ela diz qual que é o fundamento pelo qual eu estou coletando e tratando aquela informação. É o consentimento? É a execução de contrato? É legítimo interesse? Eu tenho que definir essa base legal antes para saber quais são os direitos que eu tenho. De novo, aqui em cima, né, se eu fiz um sapato para ajudar pessoas que se perdem porque não tem mais memória, eu não posso pegar esses dados e usar para uma outra finalidade sem que elas saibam, claro. É o grande exemplo que a gente tem de um aplicativo que transforma o flash do seu celular numa lanterna, mas para isso ele coleta, sem nenhuma base, os seus contatos, suas fotos, histórico de chamadas e tudo mais que você tiver no seu aparelho. Então agora, por essas questões todas de proteção de dados pessoais, o que fica eu não posso coletar mais informações do que deveria sem ter uma autorização, né, sem deixar isso claro, e também tudo que eu coletar tem que estar para a finalidade que eu me comprometi a fazer. Esses são os novos direitos dos titulares, previstos em lei também, que alguns deles têm questões relacionadas ao backup, como a gente vai ver mais para frente, né? Entre elas o direito ao apagamento e a dos dados. Oposição à utilização. A lei, já falando que termina aquela utilização, depois que eu não preciso dela para mais nada, eu devo apagar esses dados, exceto se eu anonimizar, né? E aí tem uma questão interessante para a gente bater um papo aqui, que é como ficam os dados que eu tenho em backup, né? Como ficam os dados que eu tenho em não produção, eu preciso apagá-los também? E a mesma lei, ela fala lá atrás que todas as medidas que a gente está seguindo, tá
está falando, né, elas precisam ser feitas desde a concepção do produto e não só depois que o produto está feito. Então, não adianta eu cuidar muito bem desse backup se eu deixei o banco de dados aberto ou se eu não levei em conta os princípios do Security Privacy by Design desde o começo daquilo ali, né? Agora sim, já falando um pouquinho do LGPD e de privacidade, existe aqui uma coisa bem interessante que é uma oportunidade para vocês. Todo mundo que investe em LGPD percebe ganhos ou de reputação ou de otimização de processos e melhorias internas. Por quê? Quando a gente para revisar o que a gente faz com os dados, a gente percebe que a gente podia fazer coisas diferentes ou coisas melhores. Vários novos negócios estão sendo contratados também. Vocês podem tentar montar consórcios com outras empresas, com empresas afins, para ver quais são as gamas de produtos que são possíveis de serem vendidas. E uma coisa que até agora não emplacava no Brasil, começou a pegar, foram esses seguros cybers aí. Alguns deles já cobrem até expressamente multas da LGPD. Essa é uma informação que a gente tem aqui, é uma informação que a gente colocou para gerar debate mesmo, né? Porque o número é bem alto e não é o que a gente tem visto, mas de fato a nossa percepção é que todo mundo, toda empresa que a gente bateu na porta, toda empresa que a gente falou, já conhece o tal da LGPD. Talvez eles não tenham começado ainda, talvez eles estejam com alguns receios, mas de fato a LGPD não é uma palavra desconhecida como era há 2 anos, né? E aí o que breca isso, pessoal, é a tal da NPD, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que já está prevista na lei, mas não saiu do papel. Essa lei deveria entrar em vigor no dia 16 de agosto. Se isso for mantido, o que não deve ser, faltam 260 dias para isso, mas já existe no Senado, já passou pelo Senado e foi para a Câmara agora, um PL que prorroga a vigência da LGPD para 1º de janeiro de 2021 e a aplicação das multas da LGPD para 1º de agosto de 2021. Então é quase certo que essa lei vai ser um pouco prorrogada, não muito, né? Mas isso vai ter um reflexo também. O que a gente espera é que, enquanto isso, a tal da ANPD saia do papel, né? O governo, na semana passada, se eu não me engano também, divulgou umas boas práticas de proteção de dados pessoais para o próprio governo, e isso para a gente é uma prova de que esse assunto também está sendo falado lá dentro, não há um interesse direto, mas eles estão se movimentando. Então, não dá para saber se vai ter NPD ou não, antes da lei, a gente espera que sim, mas mesmo que isso não aconteça, a gente tem que ficar atento. Essa aqui é uma pesquisa que foi feita na Europa, em 2019, do percentual de empresas que queriam se adequar à LGPD antes e depois da vigência dela. A pesquisa foi feita em junho de 2018, né? Comparado com junho de 2019. Lembrando que lá a GDPR entrou em vigor em maio de 2018. Então, a grande maioria percebeu que, na prática, é mais difícil se adequar à lei ou cumprir todos os requisitos ou estar em compliant com ela, como a gente fala, né, do que as previsões. E, por isso, a necessidade da gente ter menos mitos e mais ações hands-on que, de fato, consigam ajudar a gente a fazer esse mapeamento e proteção das pessoais. O objetivo daqui não era trazer conceitos da lei, nem falar muito da lei, porque esse assunto aqui já tem sido amplamente discutido. E era sim ouvir vocês, e dentro desse contexto de backup, arch server e de difundir informações corretas, poder ajudá-los a tirar as dúvidas que vocês eventualmente tenham sobre os mitos, o que fazer, o que a gente tem visto e percebido aí dessa lei da LGPD e da aplicação dela no Brasil. Então, Léo, Henrique, se quiserem falar, comentar, ou se quiserem abrir para todo mundo perguntar também, a gente está aqui à disposição. Bom, doutor Adriano, como a gente conversou aquele dia, então acho que algumas dúvidas vão acabar surgindo pessoal. Vamos abrir para o pessoal. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela questão que eu te perguntei sobre a vigência da lei, se ela vai ser adiada, né, por conta do coronavírus e tudo mais. Se você puder explanar um pouquinho sobre isso. Legal. A gente, de fato, assim, essa lei, ela já passou a ser a lei com maior vacatio legis no Brasil, se ela for prorrogada mais uma vez. Nenhuma outra lei
teve um vacatio legis maior do que 2 anos no Brasil, historicamente falando, do que foi encontrado. O que acontece é que o coronavírus é a desculpa da vez para a gente não pra gente prorrogar essa lei por mais um tempo. Por quê? Se a NPD já tivesse sido estruturada, já tivesse sido montada, não teria por que prorrogá-la de novo. Está todo mundo esperando esse sinal como uma indicação de que o governo vai começar a estruturar, mas, de fato, a bola está do lado deles. E a gente não consegue, com uma iniciativa privada, antecipar isso. O prazo que vai ser de prorrogação, em vez de entrar em vigor no dia 16 de agosto para o dia 1º de janeiro, é muito pequeno e não faz diferença prática para uma empresa maior, como são as empresas que a gente trabalha juntos. Não dá para. Não é uma postergação de 2 anos ou 5 anos. E, mesmo com essa prorrogação, o que a gente tem que levar em conta é que o Ministério Público, a Senacom, o Procon e várias entidades e governo já estão brigando e fundamentando as ações contra os nossos clientes, baseado também na LGPD. Ainda que ela não esteja em vigor, ela, junto com o CDC e outras normas, estão sendo utilizadas para garantir essa tal de proteção de dados pessoais, e privacidade dos clientes e dos usuários finais. Então, quanto antes a gente souber qual é o tamanho do nosso telhado de vidro, quanto antes a gente se antecipar, independente da lei estar em vigor ou não, melhor vai ser para o negócio como um todo. Então, eu sou favorável a pelo menos ter o acesso inicial logo, para daí a gente saber o tamanho da nossa exposição e decidir se vale a pena esperar a NPD, se tem algum ponto que a gente precisa ter uma definição melhor da NPD para conseguir fazer, ou se a gente já pode colocar isso daí no roadmap de mudanças futuras. Até porque, pessoal, quando a gente fala de LGPD, eu não falo só do que está na mesa, eu falo de tudo que está vindo também aí. Então, imagina que essa lei entre em vigor no dia 1º de janeiro de 2021. Legal, tá bom. Eu consigo garantir que todos os meus sistemas estão aderentes a isso até aquela data? Pode ser que sim. Mas tudo aquilo que está em desenvolvimento, que eu estou cotando também, todos os fornecedores também deverão estar aderentes a partir de 1º de janeiro e para sempre. Então, a gente percebeu que algumas empresas têm desenvolvimentos com um ciclo de vida maior e que coisas que estavam sendo desenvolvidas hoje para serem lançadas em 2021 estão tendo que ser refeitas por causa da LGPD também. Legal. A gente recebeu também uma outra questão aqui por e-mail, doutor Adriano, que é até uma questão bem curiosa. A pergunta é a seguinte: o governador de São Paulo anunciou o monitoramento dos paulistanos pelo celular. Isso seria invasão de privacidade? Isso é uma ótima pergunta que a gente tem discutido aqui de várias formas e a resposta, como sempre, é depende, né? Depende de qual a finalidade. Se ele está monitorando só se eu saio daquelas 3 antenas ali, se eu saio de casa ou não, ele está fazendo isso aí com base na Constituição Federal e em outras leis que permitem isso, porque saúde pública é um dever do Estado. Então, preocupado com a nossa saúde, com a saúde pública da coletividade e para garantir o direito maior da Constituição, que é o direito à vida, ele pode tomar medidas drásticas, como a quarentena e o lockdown. O que a gente está brigando com o governo do Estado de São Paulo e com os outros estados é para garantir que esse monte de informações que ele está coletando agora, nesse momento de coronavírus, não seja utilizado depois para outras finalidades. Então, eu não quero que, assim, eu posso permitir que, eu posso ter que aceitar que o governo do estado saiba se eu estou em casa ou não por causa do coronavírus. Outros países como Coreia, China, Singapura, Israel, tomaram medidas até mais drásticas. Eles mandaram instalar aplicativos no celular. Ao mesmo tempo, não faz nenhum sentido o governo começar a cruzar essas informações e saber quem são meus vizinhos, se alguém que ele está procurando está aqui comigo ou não, com quem eu sou casado e outras informações dessas, né? Então, o cuidado não é com a informação, e sim com aquela finalidade que a gente falou. Se eu estou coletando informações agora, nesse momento, para Covid, legal. Mas eu não posso depois aproveitar que eu já tenho essas informações todas e usar para outra questão que fira a limitação inicial ou que não tenha uma correlação direta com a Covid. Legal. Bom, a gente tem feito bastante evento aí, né? E o pessoal tem perguntado algumas coisas, principalmente
na história de, né, a gente falando de mitos, né, que o backup, deletar conteúdo de backup, né, doutor? Então, o pessoal tem essas dúvidas, alguém já implantou isso na cabeça de alguns clientes aí, que o conteúdo de backup tem que ser deletado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até mesmo por causa que a gente tem clientes de vários ramos, né? Você tem cliente de ramo de saúde, financeiro, entre outros aí, que tem algumas leis, né? Até onde eu sei que rege. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, acho que o pessoal tem bastante dúvida aí sobre esse ponto de deletar dados. Boa pergunta também, bem legal isso daí. Essa é uma das questões mais frequentes que a gente tem lidado ultimamente, é o que fazer com meus dados históricos, o que fazer com os dados depois do tratamento. Eu só posso manter um dado depois que acaba o tratamento se eu tiver uma explicação racional para isso. Essas explicações passam por o meu custo de descarte seria maior do que o benefício. Esses dados estão aqui num arquivo histórico que ninguém tem acesso. Eu tenho uma obrigação legal de manter esse dado por 5 anos, 10 anos, por causa de questões tributárias, trabalhistas e o que for. Ou eu vou utilizar esses dados, mas de uma forma anonimizada. Né? Superado isso, a outra questão é, se um titular de dados pediu direito ao apagamento ou oposição, eu devo apagar os dados dele da onde? De toda a minha empresa? Sim, mas isso não significa que eu vou ter que entrar em cada um dos backups ou em todos os backups e naquele momento também fazer o apagamento dos dados que estavam em backup. Porque se eu fizer isso, aquilo deixa de ser o backup e passa a ser mais uma cópia do vivo. Né? Ele deixa de ter aquela informação histórica, como estava das informações que eu tinha em fevereiro, janeiro e assim por diante, e passa a ser mais uma cópia do meu vivo, que não é a finalidade. O que a gente tem que fazer nesse caso é garantir que aquele backup, se possível, quando ele voltar para a produção, ele vai ter os dados que foram pedidos apagados de novo, né? Para evitar que dados já apagados, né, no vivo voltem à produção por uma questão de backup. Mas isso é de menos, né? Porque se for uma coisa, um crash, uma coisa que eu não tinha como prever, e eu tivesse racional inteiro que eu tive que reverter um backup e o titular falar que ele fez um pedido de oposição depois daquela data, eu consigo provar que eu agi de boa fé, que eu não tinha como fazer isso daí, simplesmente eu pago o dado de novo e não vou ter uma multa por isso. Pelo menos na maioria dos casos. Eu não consigo pensar em nenhum caso que eu consiga que uma multa seja aplicável, porque eu tive um problema sistêmico e tive que reverter uma base de dados. Mas mesmo o backup agora, ele tem que ter um ciclo de vida. Então, esse backup, ele é uma cópia do meu ambiente, que eu vou guardar ele por 10 anos ou por 20 anos. Depois de 20 anos, essa cópia em backup ela deve ser apagada também. Né? Então, o meu backup em fita ou em meio digital, ele não deve ser uma cópia eterna. Eu tenho que botar nele uma etiqueta de prazo de validade, que pode ser 99 anos para algumas finalidades, mas ela tem que existir. Legal. Pessoal, se vocês quiserem, pode ir mandando as perguntas aqui no chatzinho, que aí a gente já vai respondendo para vocês, tá? Aproveitando enquanto o pessoal manda, né? Então, assim, falando de solução, então, dentro do que hoje, né, a ArcServer entrega com todos os produtos, ArcServer Backup, ArcServer UDP, a gente já está dentro desses requisitos, né? Porque o UDP ele consegue, além de te entregar a guarda de dados e a flexibilidade de mandar esse dado para dentro de uma fita para guarda a longa retenção, guardar isso dentro de nuvem, a gente consegue rodar esse backup muito mais frequentes, que aí já evita esse ponto de que se eu tiver um desastre dos últimos 15 minutos, eu consigo garantir que aquele dado que foi apagado não volte para o meu ambiente. Né? Então, a frequência de backup ela tem que ser modificada também. Aquele backup das últimas 24 horas, ele não vai atender mais. Por quê? Porque durante o dia eu posso ter uma tratativa de dados, de exclusão de dados do meu ambiente produtivo. Porém, eu tenho que ter esse dado guardado, né, por questões de legislações aí do seu negócio, né, e a ArcServer ela consegue te apoiar nesse ponto, né. Então, as ferramentas têm tecnologias para poder você ter quase real time ali aquele dado, tanto o dado histórico e também a proteção do dado ativo ali no seu ambiente, tá? A gente tem uma pergunta aqui do Paulo.
Ele está perguntando aqui, né, onde entra a anonimização? Aqui, doutor Adriano. Boa pergunta. A anonimização é uma das permissões previstas nas leis de proteção de dados pessoais para que você consiga continuar utilizando os dados sem ferir direitos dos titulares. Então, um exemplo claro de anonimização. Eu tenho algum sistema que consegue saber quem está entrando e saindo de uma loja específica ou do shopping center, né? E é legal saber isso daí, porque eu posso fazer abordagem direta daquela pessoa. Ao final do tratamento, eu não queria pagar essa informação, porque saber quantas pessoas passaram pelo shopping, ou quantas pessoas passaram pelo corredor A e pelo corredor B, pode ser uma questão de inteligência que vai me gerar insights diferentes, ou insights melhores. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente tenta, de alguma forma, retirar tudo aquilo que seriam dados pessoais, dados que direta ou indiretamente poderiam identificar o titular dos dados, para continuar utilizando essa informação, né? Isso pode ser feito de várias formas, né? E até tem software que faz isso daí e transforma Adriano em Léo e Léo em Henrique de uma maneira aleatória para que a gente não consiga saber quem é aquela pessoa em si. A lei fala que a anonimização ela tem que levar em conta a tecnologia do estado da arte de hoje. Então, eu tenho só que prestar atenção para que aquilo que eu estou tentando anonimizar seja hoje algo de difícil reversão. A anonimização é um mito na realidade, porque se a gente está falando de Big Data e tudo mais, se eu juntar um monte de informações, eu consigo desanonimizar, né? Mas se eu provar que eu usei as tecnologias possíveis para ter algo que não seja que atrele de novo ao titular, eu tô cumprindo a lei, né? E a outra questão que a gente tem é a pseudonimização, que no Brasil não foi bem trabalhada, mas lá fora é melhor, que é uma espécie de mascaramento. Então, ao invés de eu usar o ID do banco de dados como e-mail, ou como CPF, ou como qualquer outro dado pessoal diretamente, se eu transformar isso num token, se eu tiver essas informações mascaradas e não com os dados diretamente abertos, eu consigo provar também que eu tenho um ambiente mais seguro e posso usar essas informações mais facilmente. Aproveitando, se não tiver uma outra pergunta, a LGPD ela só trata de dados pessoais. E dados pessoais são dados que identificam ou possam identificar uma pessoa física específica. Então, quando eu tenho uma base de dados anonimizada, eu tenho muito mais liberdade de fazer testes, de fazer POCs, de desenvolver soluções, do que com uma base que eu tivesse de verdade dados de pessoas físicas. Então, hoje a gente vê muitos clientes que copiam o ambiente de produção para testes, e na verdade essa cópia que eles fazem também estaria sujeita a LGPD, porque tem dados de pessoas físicas reais ali dentro. Se eles pegassem esse ambiente todos e tivessem um ambiente anonimizado, isso não seria necessário, né? É bacana Respondi, que, Paulo? assim, puxando um gancho aqui, né? Então, normalmente o pessoal tem esse delay, né? De fazer um ambiente de homologação, de desenvolvimento ali com os dados, né? Mas ali o tempo todo está sendo feito inputs dentro dessas bases, né? Então, na verdade, a ArcServer ela até ajuda nesse ponto, né? Porque a gente tem algumas funções ali, desde as nossas ferramentas de alta disponibilidade, mas principalmente o DP hoje, falando aqui de proteção de dados, né, que ele consegue subir a máquina, né, igualzinha ela estava no último momento que foi feito um backup. Então, para você poder ter a versão mais recente ali para poder fazer uma homologação, fazer algum teste, aplicação de patch, entre outras coisas, você consegue rodar o backup agora do último minuto e já subir essa máquina. Então, com isso, você garante que aqueles dados que foram deletados ali, né, você não tem um delay, né, de perda ali de alterações de dados ali que foram apagados. Então, você vai sempre conseguir subir uma máquina em homologação ali em real time do último minuto que foi executada. Então, isso é importante, né, que ajuda, né, não ter esse delay aí de ter informações que já foram apagadas, na homologação aquelas informações estão presentes. Então, a gente consegue ajudar nisso e também na parte de alta disponibilidade, tá? Então, todo conteúdo ali que a gente tem hoje com Continuous Availability, a gente consegue replicar isso para um outro ambiente, falando de base de dados, sistema completo, servidor de arquivos, né? Então, tudo que está acontecendo no seu ambiente, ele consegue replicar
para o outro lado, né? Então, as alterações que estão sendo feitas, elas estão sendo replicadas para outro ambiente. Então, além de você ter a disaster recovery, você também consegue garantir, né, que você está tudo igual. Qualquer coisa que você fizer desse lado, do outro lado ele já replica instantaneamente ali com a nossa solução, tá? Você quer comentar alguma coisa, Léo? Alguma pergunta? Não, de minha parte, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vou fazer para o doutor Adriano. Vamos deixar aberto mais 2 Eu queria minutinhos saber, aqui, para ver se o eu queria pessoal sugerir quer uma pergunta. pergunta, se algum de vocês, parceiros da Xserve, já estão lidando também com assessment e com desafios reais relacionados à LGPD nos seus clientes aí. Esperar um pouquinho, doutor, porque normalmente tem um delayzinho aqui na apresentação, e aí as perguntas vão pingando aqui, tá? Tá. A ideia é saber o seguinte, porque com certeza, quando as empresas que são clientes de vocês vão começar a enviar formulários e requisições para que vocês digam como vocês estão aderentes e trabalhando com a LGPD, e também vão fazer perguntas dizendo se eles estão aderentes à LGPD na parte de backup e nas outras soluções que vocês oferecem em conjunto, né? Então, os casos concretos vão ajudar a gente a dar um driver maior do que a gente pode, de fato, falar daqui para frente. O Sérgio mandou aqui, né? Ele falou que hoje eles têm essas solicitações, mas eles não têm o assessment. Sérgio, isso é legal. E aí, uma maneira que você pode até aproveitar e ganhar com isso é quando vier uma solicitação dessa, se colocar como parceiro e verificar se daquilo que você conhece do ambiente, como ele já está aderente à LGPD ou que o seu cliente poderia fazer para ficar aderente à LGPD de uma maneira mais fácil. Uma coisa que é bem interessante é que a gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Mas em relação à LGPD, a gente precisa cuidar bem do nosso quintal. Porque se você não abordar o teu cliente, falar que você está compliant e falar que a sua parte específica do que você vende é aderente à lei que se conhece, alguém vai fazer isso, né? E a gente falou antes aqui no nossa kickoff desse projeto que não existe bala de prata, não existe uma solução que compra LGPD de ponta a ponta. Então, mesmo IBM, Microsoft, todos esses grandes players estão juntando produtos, com consultorias até de produtos às vezes que não são do portfólio deles, para dizer que se você tiver isso aqui tudo, talvez você atenda grande parte da LGPD. Mas todas as ferramentas elas servem e por isso também a preocupação de você não deixar que alguém diga que alguma outra ferramenta é melhor do que a sua, né? Porque todas são boas o suficiente e você tem como provar que a que serve com certeza é aderente à LGPD e também a GDPR e as melhores práticas de segurança e backup do mundo. Temos na verdade, acho que não entra nem como uma pergunta aqui, mas só para a gente poder dar uma explanada no assunto, né? O Paulo comentou que ele tem vários clientes em área clínica, diagnóstico, né, exames que gera muita informação, né? E ainda mais a guarda de dados, até onde eu sei, é bem longa, né? Bem extensas aqui, né? Que são regulamentadas aqui pela ANS. Se quiser explanar sobre um pouquinho sobre isso, doutor? Isso é legal, porque que eu saiba até agora, o maior prazo de guarda que eu vi até agora foi do MEC. Ele manda você guardar os dados, o currículo, o histórico escolar do aluno para sempre, né? Ele manda guardar por 80 anos, que era o prazo de vida média da pessoa naquela época. Isso é brutal, né? Eu tenho aí medicina do trabalho que tem que guardar um atestado médico por 30 anos, até que é o prazo prescricional máximo do Código Civil, e tem algumas ações de aposentadoria que, em teoria, não tem prazo. Tem que dar informação se alguém pedir algo de uma empresa de 1970, se você tiver informação, você tem que dar. E isso é muito interessante, porque sabendo esse prazo também, a gente pode até, pensando como ArcServe também, oferecer pacotes melhores. Por que ele vai comprar uma licença anual se eu sei que ele vai ter que guardar aquele prazo, aquele
aquela informação por 10 anos? Será que a gente não consegue pensar num produto que já tem o backup tem uma vida útil maior também? E aí a pergunta do Paulo o que o Paulo está falando é muito interessante, porque se a gente se antecipa, quando começarem essas aquisições, a gente já consegue ter o nosso próprio FAQ, o nosso próprio padrão de resposta, dizendo como que as soluções, ou como que o que foi customizado dos produtos está dentro do LGPD, como ele faz para garantir que os usuários estão corretos, como ele faz para garantir que aquilo ali está de acordo com as melhores práticas de segurança da informação também, e também das políticas da própria empresa, né? Existe hoje alguns dashboards que estão juntando informações que eram de áreas diferentes, não só relacionados à privacidade, mas também relacionados a todos os sistemas de controles. Por quê? Acontece de uma empresa ter dados estruturados em mais de um banco de dados ou para mais de uma finalidade. Então, agora o que a gente precisa fazer é garantir que aqueles dados são todos, mesmo que em diferentes bancos de dados, eles estão todos sincronizados para que, se houver uma alteração numa ponta, eu consiga garantir que todos os outros as mesmas informações nos outros bancos vão ser também atualizadas em um tempo possível. Tem uma outra pergunta aqui, relacionado ao Arc Server aqui e também à exclusão, né? O Jefferson, o doutor Adriano acho que comentou um pouquinho atrás relacionado à exclusão de backups aqui, né? Então, na verdade, o que entende-se é o quê? Que você tem que apagar os registros que estão na sua origem. Por trás disso, em relacionado ao backup, você tem que ter essas informações, até mesmo por causa de outras leis que regem o negócio, né? Se você quiser falar um pouco melhor, doutor, só para dar uma relembrada aqui, relacionada à deleção de backup aqui, que a gente acabou de isso mesmo. comentar. Em teoria, eu posso abrir um backup e alterar ele, né? Mas se eu fizer isso, ele deixou de ser o backup e passou a ser uma cópia intermediária entre o que eu tenho hoje e o que eu tinha naquela data. Eu não tenho mais a autenticidade, integridade e disponibilidade que eu tinha antes daquela informação, né? Eu alterei o conteúdo dela. Então, se a gente for ver outras normas que nos obrigam a ter backups, ele deixou de ser um backup do dia anterior. As soluções da Xserve, pelo que eu estudei aqui também, aí vocês me corrijam, elas permitem que eu entre lá e apague um arquivo específico, um dado não estruturado. Então, eu posso entrar e apagar um arquivo um arquivo .doc que tivesse os dados do Adriano Mendes. Beleza. Mas ela vai trazer também todo o banco de dados. E aí você teria que abrir isso no teu sistema para apagar aquela linha e salvar de novo. A gente fala, na verdade, são os pontos de recuperação, né, doutor? Então, assim, no nosso caso, a gente vai deletar como um todo, tá? Essa questão de entrar lá, detalhe, a gente não atende na teoria. A gente vai apagar, é o ponto de backup daquele momento, né? Então, se eu faço backup de 15 em 15 minutos, eu consigo ir lá e deletar aquela sessão de backup que foi feita de um arquivo, de um banco de dados, né? Mas eu não consigo entrar na camada do nível ali de deletar um registro. Mas assim, como você comentou, não faz muito sentido, porque aí deixa de ser um backup, né? Porque imagina, por exemplo, você ir lá, apagar um registro aqui, igual o Jefferson perguntou, registro de um titular de uma nota fiscal. Atrás daquilo ali, existe uma cadeia de informações para você poder emitir, por exemplo, uma nota fiscal que é gigantesca dentro de um sistema. Desde um pedido de compra, de uma emissão, da emissão dessa nota, com os registros que estão lá dentro do órgão do governo que você autenticou essa nota. Então, assim, se caso esse órgão peça essas informações para vocês, que você tem que ter essa informação, se você deletar do backup, ele vai deixar de ser backup, né? Então, vai ser mais ou menos como se você tivesse montado uma cópia idêntica ali do seu ambiente de produção, né? Então, o backup ele tem que existir, você tem que guardar essas informações, porque aquilo lá, algumas leis, né, elas são superiores à LGPD, né? Então, você tem lá as leis do ambiente de saúde, do ambiente fiscal, que você tem que guardar. A Receita Federal pede que você guarde, sei lá, por 20, 30 anos, eu não sei especificamente a data. Você tem que ter, né? Então, como o doutor acabou de falar, se alguém te pedir um dado de 1978,
você tem que entregar, né? E se você apagou do backup, você não vai conseguir entregar, e aí você vai tomar uma multa não da LGPD, e sim você vai tomar uma multa do órgão regulamentador, né? Então, o ciclo de vida do dado, ele tem que ser tratado dentro do seu ambiente de produção, e o backup, ele tem que ser mantido. Ele tem que ser guardado, porque tem outras regras ali que regem a proteção do ambiente, tá? Então, em relação à deleção de, por exemplo, falando de ambiente de replicação, né? Aí com o ArcServe RH, ok, porque tudo que ele está replicando do ambiente de produção, ele está sendo replicado para o ambiente de contingência, né? Então ele vai realmente deletar. Se eu apagar um registro de um titular dentro do banco de dados, o H automaticamente ele apaga lá do ambiente de DR. Agora, do backup, aí já deixa de ser backup. Aí você está montando como se fosse um ambiente espelho aí do ambiente de produção que você tem, tá? Tem outra pergunta aqui, vamos lá. Vamos lá. Nessa condição, os demais backups full incrementais já estão em disco ou em fita. Nesse caso, a gestão é o processo da aplicação e do backup, correto? Deixa eu ver se eu entendi Essa aqui. é uma boa pergunta também. Essa é uma boa pergunta, e ela é muito interessante, porque é o seguinte, em teoria, pessoal, até a máquina de escrever e o caderninho de fiado do seu João lá está em conformidade com a lei, né? O que a gente tem que garantir é que os acessos a isso e todas as outras questões da LGPD estão em conformidade também, né? Então, não é só a ferramenta. No caso do ArcServe, a ArcServe é uma ferramenta que ela é LGPD compliant e GDPR compliant. Então, ela funciona. Mas se não houver uma especificação correta do seu cliente, talvez esse tratamento, esse fluxo de dados que gere o backup também esteja irregular. Não é a ferramenta em si, é o que é pedido para que a ferramenta faça. Tá? Então, é muito importante que vocês, enquanto consultorias que apoiam a ArcServe também, tenham um conhecimento maior para ser de verdade o Trusted Advisor. Né, e falar, olha pessoal, aqui tá bom, aqui tá ruim, cuidado com isso aqui, além do backup do nosso lado, vamos verificar como é que tá o backup do lado do seu fornecedor também. Não adianta nada a gente ter toda a informação segura aqui e o vizinho com quem a gente compartilha da casa germinada, tá tudo escancarado. Né? Então, o cuidado é sair só do feijão com arroz e garantir que aqueles dados são protegidos em todo o ecossistema. Tem uma pergunta legal aqui do Erivaldo, ele fala o seguinte, os especialistas em backup, por exemplo, ArcServe, que faz a implementação, configuração e manter a solução dos ambientes, né, quando é monitoramento, o que eles devem estudar sobre a LGPD em relacionado à proteção aqui dos ambientes, né, desde de monitoramento e tudo mais, que envolve várias coisas, né, tem acesso e tudo mais. O que eles deveriam estudar, assim, para poder ficar mais atualizado, né, em relação à lei, doutor? A lei para mim, ela é um pouco complexa de ser lida. A lei brasileira ela tem 65 artigos, ela é pequena e ela ficou muito genérica. Quem quiser dar uma estudadinha um pouco mais profunda, se puder ler a GDPR, que é a lei mãe, a lei que inspirou a GDPR, a LGPD, só de considerando, só de introdução, ela tem 170 artigos, se eu não me engano. Então, ela explica muito melhor o que é proteção de dados pessoais e dá exemplos mais práticos, é mais claro entender. Inclusive, a GDPR ela fala do backup também, fala de outras questões com mais detalhes. Fora isso, eu investiria meu tempo em segurança da informação e em processos, né? Porque é isso que vai fazer a diferença. Não é como você não é a ferramenta que você tem, é como você utiliza, né? Isso falando da lei especificamente. Então, hoje aqui a gente está falando aqui como ArcServe, que é muito legal, mas em princípio qualquer empresa, mesmo que ela não tenha ArcServe, ela vai ter que se adequar ao LGPD. Então são conceitos muito mais amplos do que conceitos de uma ferramenta específica. Os conceitos são abertos aí. O princípio do mínimo necessário, do security by design, da finalidade, são coisas que se todo mundo tiver claro e vivo, a gente vai poder ajudar melhor os nossos clientes e vão ajudar melhor nossos clientes que vão criar sistemas melhores e mais completos em relação ao LGPD. E todo mundo vai ganhar com isso. Tem mais uma aqui do Luiz, né, perguntando aqui, né, os dados devem ser eliminados por via
sistêmica, né? Que foi aquilo que você tinha comentado atrás, não dentro do backup. A lei diz que devemos administrar o ciclo de vida do dado, não do backup, correto? Então, mas o tratamento, ele começa na coleta e termina no expurgo, na delação. Então, o backup tem dados pessoais lá dentro e toda vez que o fato dele existir e o fato dele ser acessado é um tratamento também. Pode ser um tratamento. Então, o backup também está sujeito a LGPD. Tá? Se eu tiver um incidente envolvendo não minha cópia em vivo, mas a minha cópia de backup, é um incidente de LGPD também. Eu não posso dizer, eu não vou me excluir da lei porque não vazou da minha produção. Tá. O Paulo comenta aqui sobre, né, a lei ainda está genérica, baseada na GDPR, porém mais leve, né? Aqui estamos investindo na ISO 27001, 27002, ITIL e processos da empresa como um todo. Esse ponto eu já não sei te responder, doutor. Você pode falar um pouquinho mais em relação à comparação, né, entre a ISO 27001 e 27002, se ela anda junto em relação a LGPD e tudo mais? Legal. A LGPD, assim como a GDPR, elas são os frameworks, elas são as bases para a gente ter outras leis específicas. Então, quando a lei falou que tem que ter boas práticas de segurança da formação de processos, ela não falou para seguir a ITIL, COBIT ou o ISO 27000. Por quê? Isso pode ser muito legal para uma empresa de telecom, né, para uma empresa de TI, mas pode não ser aplicável para uma padaria, para um varejo, para para um outro tipo de produto e segmento que tenham dados de uma outra forma, né? Então, o que a lei fala é que você deve ter alguma metodologia, e você escolhe ela. Então, se você quiser ter uma metodologia híbrida, tudo bem. Se você quiser ser uma das primeiras empresas certificadas em ISO 27701, que está sendo lançado agora e que ninguém ainda, que a BNT ainda não terminou de lançar, e que vai ter um trabalhinho aí, que ela é um add-on a 27001, tudo bem também. Mas mesmo que você siga essas normas, mesmo que você tenha todos os certificados na parede, isso não significa que você não pode ter um incidente envolvendo dados pessoais, porque esses incidentes eles têm outras questões que são mais principiológicas e conceituais. Não é só garantir que meu dado de TI está correto, é garantir que o meu processo, desde a coleta dos dados, foi feito da forma acertada. Se eu puder dar um exemplo aqui, a gente advoga para uma igreja. E quando a gente começou esse processo de LGPD nessa igreja, a gente percebeu que a média a igreja tem uma revista que ela oferece de graça para quem quiser assinar, e em média um fiel ele conseguia 5 ou 6 adesões dessa revista, que é de graça, por ano. Um número baixo porque quase ninguém divulga. Mas tinha uma pessoa específica que ela fazia quase 200 por mês, né? E aí a gente falou, puxa vida, o que aconteceu? Vamos ver esse caso aqui, que esse cara é diferente e tal. Não fui nem eu que levei essa provocação, foram as pessoas da igreja que queriam saber como que eles podiam transformar aquilo num benchmark. Resumindo bem a história, essa pessoa ela chegava e falava que ela era daquela religião, e aí ela batia papo com as pessoas tal, e convidava as pessoas para receber a revista. As pessoas achavam que ele era simpático tal, ele pegava o formulário e preenchia. Depois que ele preenchia aquele formulário, ele falava: puxa vida, aproveitando que eu tenho seus dados aqui, eu vendo Rinode e Avon. Eu posso te mandar, você não quer receber aqui umas amostras de Rinode e Avon? Então ele usava a abordagem de uma igreja para conseguir os dados das pessoas que ele queria abordar depois para vender seus produtos, né? Isso fere a LGPD. Por quê? Porque é um desvio de finalidade. Aquele cadastro que deveria ser feito para essa igreja específica é para a igreja, não é para vender Rinode e Avon. Então existe muito, além da 27001, das boas práticas diretas, que a gente consegue olhar para a TI, a empresa como um todo precisa estar consciente que ela tem um ativo digital ali que precisa ser protegido também, né? Desde a coleta. E a maioria dos problemas que a gente tem visto com a LGPD não está em TI. Quando está em TI, a TI já sabe. Está no Shadow IT, está no RD Station, está na área de marketing, está na coleta,
está no corretor de imóveis na ponta, que recebe notícia com todas as informações, e no mundo afora, nos outros departamentos que não são diretos de TI, mas que têm acesso aos mesmos dados. Bom, legal. Acho que ficou bem clara aí essa relação aí dos processos, né? Em relação à LGPD, as normas ISO, né? Que atende aí o mercado de TI como um todo, né? Bom, pessoal, acho que o bate-papo foi bem interessante, né? Acho que deu para tirar bastante dúvidas aí do pessoal. Em relação a algumas perguntas aí que podem surgir, vocês podem estar encaminhando para a gente, tá? Tanto no meu e-mail ou também no e-mail do Leonardo, tá bom? Que aí a gente pode responder para vocês, encaminhar para o doutor Adriano depois. A gente está pretendendo sair também com uma cartilhazinha falando aí desses mitos aí que surgem aí no mercado, principalmente na área de proteção de dados, né, para poder trabalhar um pouco melhor, né, até a estratégia de vendas de vocês, que esse é o nosso objetivo, né, deixar vocês aí tinindo aí com as soluções ArcServer e também tá integrado aí as novas coisas de mercado que estão surgindo, principalmente da LGPD, né? Então, quando o cliente questionar, vocês já vão estar sabendo e também sabendo posicionar como que a ArcServer aí atua dentro dessas novas leis. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, doutor Adriano. Muito bom. Acho que deu para explanar bastante aí, tirar a dúvida do pessoal, tá? Legal. Obrigado, gente. Tem uma dúvida do Obrigado, Luiz doutor Henrique. Adriano. Obrigado, pessoal, pela Depois. atenção. Tá bom. Em relação aqui, Luiz, eu vou te mandar depois, tá bom? Essa última pergunta que já bateu o nosso tempo aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu, Depois eu vou obrigado mandar a a gravação todos, para hein? vocês, sim, tá? Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado, hein? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.